Aqui a gente está vendo nossa prática. A gente tem aqui uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão é aquela que eu consigo ajustar essa fonte, eu consigo ajustar o valor de tensão. Então eu tenho aqui uma protoboard, tenho aqui o nosso multímetro e temos aqui nossa fonte. Como eu expliquei para vocês na aula passada, nosso multímetro eu tenho várias funções. Eu tenho como medir tensão de corrente contínua, tensão de corrente alternada, eu tenho como medir corrente alternada, que é corrente contínua, corrente alternada, tenho o meu ohmímetro e tenho aqui o seletor e tenho aqui embaixo o que? 4 terminais. Se vocês olharem aqui em cima, tem o COM, que é o nosso comum, que seria a nossa referência. Eu tenho aqui um símbolo de tensão e de ohmímetro. Então, caso eu queira medir tensão ou medir resistência, eu vou usar esses meus dois terminais. Se eu quiser usar ele como amperímetro, eu vou ter que tirar essa minha ponteira e colocar ou nessa daqui. Qual que é a diferença dessas duas? Primeiro, aqui nesse primeiro aqui que eu tenho, ele está escrito miliamperes. Se vocês olharem aqui embaixo, aqui não vai dar para vocês enxergarem, mas está dizendo que ele suporta no máximo 500 miliamperes. Então, se eu for medir alguma corrente abaixo de 500 miliamperes, eu vou usar essa. Se eu for usar com mais, ou seja, no máximo 20 amperes, eu vou selecionar aqui. Por que abaixo de 500 eu utilizo essa primeira? Por questão de sensibilidade. Aqui eu tenho uma sensibilidade maior para correntes menores. Se eu usar o de 20 mA, ele não vai captar. Então, primeiro eu vou deixar aqui no de tensão, certo? Deixei ali. Vou ligar. Então, eu liguei ele. Vou selecionar aqui, Aí eu tenho a escala, tem de 200 mA, 200 mA não, 200 volts, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts. Então eu tenho uma escala aqui que eu vou colocar numa de 2, certo? E vou mostrar aqui a protoboard para vocês. Eu tenho dois terminais, esses dois terminais que eu estou mostrando aqui são da fonte de tensão controlada. Então aqui é o positivo, negativo da minha fonte. E elas estão ligadas aqui, se vocês olharem, essa parte, a vermelha, está ligada aqui em cima, que é aquela trilha curto-circuitada, e aqui embaixo eu tenho a trilha curto-circuitada também, que está ligada no meu negativo ou o comum. E como que elas estão curto-circuitadas? Todas essas colunas aqui, várias dessas coluninhas estão todas curto-circuitadas. Então, eu vou ligar o meu circuito de acordo com da forma que eu quero para fazer as minhas medições. A nossa primeira prática que a gente vai fazer, vou ligar aqui minha fonte de tensão, vou ajustar para uma tensão que eu já sei qual que é, mas eu vou mostrar para vocês pelo meu multímetro. Então eu ajustei aqui na minha fonte de tensão controlada, deixei aqui para 2 volts de corrente contínua, porque minha fonte é de corrente contínua. Se eu fosse lá, vou medir uma das ponteiras preta, eu vou colocar aqui no comum e a outra eu vou colocar no meu vermelho. Reparem, calma aí, só um minuto. Deu ali 0L. Por que deu 0L? Porque eu estourei a escala do meu multímetro. Então, eu vou deixar aqui no de 20, quer dizer que a minha tensão é maior do que de 2. Vou colocar ali, está dando quanto? 5,02. Então, eu ajustei uma tensão ali de 5 volts. Reparem que não é 5 volts certinho, é 5,02. Poderia ter ajustado para 5,1. Então, nunca vai ser uma tensão exatamente 5. Vai ter alguma casa decimal ali. Tá? No simulador não, mas aqui na prática sim. Então, eu consegui medir. Reparem que eu coloquei a ponteira preta embaixo, ponteira vermelha em cima. Deixa eu colocar. Reparem que eu tenho que encostar sempre na parte metálica.
para ele conseguir medir. Então, é assim. Se eu inverter essas ponteiras, eu ia receber um resultado negativo. Então, deixa eu fazer ali. Eu ia receber um resultado negativo, igual eu estou recebendo agora. Isso porque eu vou fazer a ponteira vermelha menos a ponteira preta. Então, se eu inverter, ele vai dar negativo. Então, vou desligar minha fonte de tensão. Vamos ver primeiro a nossa lei de Ohm. A nossa lei de Ohm, eu vou colocar aqui, ó, um resistor de 1K. Coloquei ali. Reparem que eu coloquei uma das ponteiras ligada aqui no meu resistor, aqui na trilha curto-circuitada, e a outra na trilha de baixo. Então vamos ver, fazer essa medição. Liguei minha fonte de tensão, vou medir a tensão em cima desse meu resistor. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem enxergar. 4,98. Deu uma diminuída, mas tá bom, tranquilo. 4,97, 98. Então é a tensão que está ali em cima, certo? Agora, como que eu faço para medir a corrente desse meu circuito? Primeira coisa que eu vou fazer, vou desligar o meu multímetro, vou colocar ele aqui, ó, no 5 mA, certo? Vou alterar aqui para o meu amperímetro, vou colocar uma escala de 20 mA, que eu sei que vai passar aqui aproximadamente 5 mA. Então eu vou colocar na escala de 20 mA, corrente contínua. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu expliquei. Aqui é como se tivesse um fio ligado daqui, desse ponto até esse. E aqui embaixo também é como se tivesse um fio ligado ali embaixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o circuito em algum dos pontos, certo? Então, para eu abrir o circuito, ou eu tenho que tirar uma ponta dessa, ou essa ponta do meu lugar. Então, deixa eu desligar aqui minha fonte, só por questão de segurança. Aqui a corrente que vai passar é baixa, mas só para a gente começar a treinar aqui, a trabalhar com segurança. Bom, abri o meu circuito na parte de cima, então meu resistor já não está mais conectado aqui em cima. Como que eu vou fazer essa minha ligação? Eu vou retornar esse ponto até esse. Eu vou conectar aqui até aqui. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou fechar o meu circuito, a corrente vai passar por dentro do meu amperímetro. Então, vou fazer a ligação aqui e vou ligar. Deixa eu ligar aqui meu multímetro. Vou fazer aqui, ó, a ligação daqui até esse meu ponto. Deu o quê? 4,99, que é a corrente que eu estava esperando. Minha tensão não tinha dado 4,98. Se eu fizer 4,98 dividido por 1K, vai dar 4,98. No caso ali, esse resistor não é exato, ele tem um valor próximo a 1K, então vai dar 4,98 mA. Então, nossa lei de Ohm é isso. Se eu colocasse um de 2K aqui, vocês iam ver que minha corrente ia diminuir. Eu não vou colocar porque a medição é a mesma. Eu quero fazer uma outra análise com vocês. Agora, para essa nossa segunda análise, eu quero fazer esse circuito que eu estou mostrando aí na tela. Esse circuito, o que eu tenho? Eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, tenho resistor de 1K e dois resistores de 1K e um resistor de 1K em paralelo. Então vocês conseguem enxergar aí na tela esse circuito. O que eu quero mostrar é a primeira coisa, como que eu vou montar esse meu circuito aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou ligar a minha fonte de tensão, liguei ela e quero medir se realmente tem 10 volts naquela minha fonte. Reparem que, olha só, o meu multímetro está da forma antiga. Eu está aqui para medir miliamperes
e está na escala aqui de amperes também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não poderia chegar e ligar ele ali, porque ia passar uma corrente muito alta pelo meu multímetro, pelo meu amperímetro, e isso ia queimar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente quando eu fico alternando de amperímetro para voltímetro, para eu não esquecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, de novo, para tensão. Vou ajustar aqui, ó, para 20, que eu sei que é de 10, e eu vou colocar ali para medir quanto que vai dar de tensão. 10,17. Eu não vou ajustar para 10, 10,02, porque é muito difícil eu fazer isso. Essa tensão de 10,17, não me engano, 10,17 já é uma tensão muito boa para eu trabalhar. Quando eu colocar os resistores aqui, provavelmente ela vai dar uma diminuída. Então, tá bom, vamos deixar dessa forma. Vamos fazer as ligações dos resistores. Desliguei minha fonte para eu fazer com segurança novamente. Vou pegar meu resistor de 2K. Esse meu resistor de 2K, ele vai estar aqui. Eu vou deixar ele até... Deixa eu fazer uma forma aqui, que ele vai pegar lá de cima até aqui embaixo. Reparem que eu não estou usando nenhum jumper. Poderia ter colocado esses meus resistores, meu resistor aqui embaixo e colocado um jumper para cima. Mas eu não vou fazer isso não, só por questão de mau contato. Deixa eu só encaixar, conseguir encaixar essas pernas aqui, que realmente às vezes é um pouquinho complicado. Tem algumas trilhas que estão boas, outras não estão boas. Deixa eu ajustar em um outro local aqui. Essa dificuldade que vocês teriam lá na prática, que aqui no simulador vocês não vão ter. Então eu coloquei meu resistor, certo? Agora eu vou ter que colocar meus outros dois resistores em paralelo. Então, reparem que aqui em cima eu tenho tudo curto-circuitado, aqui embaixo também. Então, aqui embaixo é como se fosse o meu nó comum, e do nó comum, vamos pegar na parte de cima, né, no positivo da minha fonte. Então tá saindo meu resistor de 1K, de 2K, e tá vindo um outro resistor de 2K. Então eu vou vir até aqui. Pronto. E vou colocar meu outro de 1K aqui embaixo. Reparem que eu estou tentando manter a mesma topologia do meu circuito. Da mesma forma que estava lá, é mais fácil para identificar, ou seja, aqui ó, desses dois eles estão em paralelos, aqui eles estão em série e eles estão todos ali. Então aqui é o meu nó de baixo, aqui é o meu nó de cima. Então eu olhando para ele, é bem parecido com o desenho, com o diagrama que eu tenho. Então ajuda bastante se eu tiver para enxergar se tem algum erro ou não. Então minha fonte está de 10. Eu espero que aqui seja, que tenha uma corrente de 5 mA. Aqui também eu espero que tenha uma corrente de 5 mA. E que os dois tenham a tensão de 10 volts e a tensão em cada um desses de 5 volts. E a corrente total seria de 10 mA. Então vamos medir primeiro tensão. Liguei minha fonte. Vou fazer a medição aqui. Então, colocar minha ponteira aqui embaixo. Vou só conferir se está todo mundo ligado. Então eu vou vir aqui, ó, ligar até nessa perna. Então tá dando uma tensão de 10,15. Então tá ótimo. Vamos medir esse aqui para ver se está tudo ligado ali em cima. Tem que tomar cuidado para não dar um curto-circuito. Vou colocar aqui. Aí, ó, 10,15. Então tá certo. Vou medir a tensão no meu resistor de baixo, que ele tem que dar 5, olha lá, deu na metade, 5,06. E aqui tem que dar, deixa eu pegar daqui até lá em cima para encostar na parte metálica, 5,07. Então esses dois resistores estão certos, estão dividindo a tensão. Beleza, é isso que eu esperava. Então aqui eu já vi, sem querer eu já vi uma divisão de tensão. Então eu tenho
nesse ramo um divisor de tensão, agora a gente vai acabar vendo um divisor de corrente. Vamos medir a corrente em cada um deles? Então, o que eu vou fazer? Alterar aqui. Tá? Coloquei para 20 mA de novo. Fiz ali. O que eu posso fazer? Eu quero medir primeiro a corrente que tem nesse meu resistor. O que eu vou fazer? Eu vou desligar minha fonte, desconectar aqui meu resistor. Pronto, desconectei. E eu tenho que ligar de novo meu circuito, ou seja, uma ponteira vai vir aqui e a outra vai vir em algum ponto do nó. Vai ser esse ou aqui em cima, tanto faz. Então, vou fazer a ligação, liguei ali minha fonte e vou conectar aqui em cima. Vamos ver quanto que vai dar. 5,05. Então é isso mesmo. Corrente 5,05. Então vamos guardar esse valor. Pronto. Vou voltar. Não posso esquecer de voltar com o meu resistor para medir a corrente do outro lado. Se eu esquecer, ele não vai ser o mesmo circuito. Vai ser um circuito diferente. Então, vou desconectar aqui agora. Essa parte do meu circuito. Então ele deixou de estar conectado ali em cima. Deixa eu só conectar. Essa dificuldade de vocês de encaixar, desencaixar, vocês teriam lá no laboratório. Pronto, agora eu tenho que fechar o circuito. Para eu fechar o circuito, eu vou conectar uma ponta aqui em cima. Para eu fechar o circuito, eu tenho que conectar no nó que ele estava, que vai ser ou nesse ponto ou nesse ponto. Por que eu desconectei esse resistor? Porque eu quero que está passando no ramo que tem esses dois resistores. Então, vamos lá, vamos conectar aqui, ó. Deu 5 amperes. 5 miliamperes, né? Então, aqui deu 5,05, 5 amperes. Agora eu vou medir a corrente total. Vou medir a corrente total aqui. Voltei com o meu resistor lá para cima. Para eu medir minha corrente total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconectar a minha fonte, porque a corrente total está vindo por aqui, passando ali por baixo e dividindo por esses dois. Então, para eu conseguir medir essa corrente, eu tenho que desconectar esse meu ponto aqui. Desconectei, conectei ele em outro ponto só para eu ter uma firmeza na hora de colocar. Não precisaria ter colocado em outra casinha, só para me dar uma firmeza mesmo. Vou fazer a ligação. Agora, para eu reconectar o circuito, eu vou conectar um aqui e o outro em um dos nós. Pode ser nesse ou nesse. Ou nesse de cima ou no de 2K. Então eu vou nesse daqui que está mais fácil para mim. Eu tenho uma corrente de 10,01. Essa corrente aqui está diminuindo. Pronto, está certinho. Agora estabilizou. 10,04. Pode ser uma 10,01. Ou seja, é aproximadamente a soma das duas correntes que eu tinha antes. Por que não deu exato? Porque essa minha corrente, miliamperes, é uma corrente muito pequena. Quando eu pego nas casas decimais aqui, 0,01 miliampere, aí eu já estou tendo algum erro ali de medida que não tem como eu medir, que não tem como identificar. Mas reparem que eu já consegui identificar ali um divisor de corrente. A corrente saiu aqui da minha fonte, dividiu por esses dois. Deu mais ou menos igual porque a soma dos dois vai dar 2K e esse aqui também é de 2K. Não deu exatamente igual porque esses resistores não são exatamente de 1K e esse também não é exatamente de 2K. Ele tem uma margem de erro pequena. E uma outra coisa, a gente consegue observar aqui a nossa lei de Kirchhoff. Se eu pegar a lei de Kirchhoff para tensão nesse meu circuito aqui fechado, eu vou pegar, aqui tinha 5,07, se eu não me engano. E aqui 5, eu acho que era 5, né? E aqui ele era 10,17. Aqui não era 5,06, alguma coisa assim. Se eu fizer a soma desse meu circuito fechado, vai dar o quê? Tem que dar zero, a soma dessas tensões. Se eu fizer elas, vai dar zero.
A mesma coisa se eu fizer para esse meu circuito fechado aqui, essa minha malha, ou para essa minha malha aqui. Vai dar tudo zero. Então, a lei de Kirchhoff para tensões, eu consigo provar ela aqui fazendo essa soma dessas tensões. E a lei de Kirchhoff das correntes, eu consigo identificar que a corrente que está saindo, entrando no nó, se a gente pensar, isso aqui embaixo tudo é um nó, corrente que está entrando no nó é igual a soma das correntes que está saindo do meu nó. Então, aqui eu tenho a lei de Kirchhoff das correntes, tá certo? Então, aqui na prática, eu consegui enxergar todos esses meus elementos e, além disso, eu dei uma geral nos instrumentos aqui, que é a primeira vez que a gente está trabalhando. Nas próximas, eu vou passar um pouco mais direto, talvez eu já traga até o circuito pronto, para não perder tanto tempo. Tudo bem?